é um dos pilares importantes para a gente fazer essa transição de uma forma segura, é saber quais os principais nutrientes que não podem faltar no seu dia a dia. Se faltar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, acho que não é um problema. O problema é quando falta sempre, né? Então, a gente fica muito tempo sem consumir determinados grupos alimentares e, no final de algum tempo, a gente pode, sim, vir a desenvolver alguns desequilíbrios, principalmente a gente consegue perceber isso quando a gente faz os exames bioquímicos e consegue perceber que alguns índices estão desequilibrados. E a gente basicamente está falando, né, do grupo da proteína. Então, nunca deixar de consumir, né, de uma forma equilibrada, uma quantidade adequada de leguminosas, de castanhas, né, as oleaginosas também têm aminoácidos, os cereais integrais fazem parte desse grupo também, contribuindo bastante com aminoácidos importantes. Então, ter uma alimentação mais integral, né, com mais alimentos mais íntegros, né, então, arroz integral, farinhas integrais, né, grãos mais integrais, isso ajuda bastante a aumentar o teor nutricional da sua dieta. Não deixar de consumir alimentos fontes de ferro, e aí quando a gente fala disso, a gente também está falando das leguminosas, a gente também está falando de vegetais verdes escuros, das sementes, né, e aí, claro, todo mundo já sabe disso, pelo menos essa informação, né, é bem conhecida, que a gente tem que sempre associar uma vitamina C junto com o nosso consumo de ferro, para a gente melhorar essa biodisponibilidade desse ferro vegetal, né? Então, a gente não tem necessidade de consumir ferro M, que é o ferro animal, né? E na verdade, a gente sabe que o excesso de ferro M é extremamente inflamatório. Então, basta associar uma vitamina C nas refeições para a gente ter esse equilíbrio e ter uma biodisponibilidade de ferro adequada. Um outro elemento importante para a gente não deixar, né, de ficar atento é o consumo de cálcio. Então, nada de consumir leite e derivados, porque não precisa. Como fontes de cálcio, a gente também tem as leguminosas, os feijões, de modo geral, a gente tem vegetais verdes escuros e as castanhas, de modo geral, também fornecem muito cálcio. Então, o alimento que mais cálcio tem é o gergelim, por exemplo. Então, o gergelim, né, se a gente consumir tahine, que é a pasta de gergelim, substituindo, por exemplo, uma manteiga, que dá de 10 a 0 uma manteiga, em termos nutricionais, né? Então, a gente fazendo pastas de grão de bico com tahine, lentilha com tahine, enfim, tahine é um coringa na nossa alimentação. A gente já supre de uma forma bem tranquila a nossa necessidade de cálcio. Fazer suco verde todos os dias também é uma forma de garantir cálcio e ferro aí de uma forma tranquila. E um outro elemento muito importante que a gente tem que ficar super atento, mas não só quem é vegetariano, vegano, mas todo mundo tem que ficar atento, é com relação ao ômega 3. O ômega 3, na verdade, a gente consegue via alimentação vegana, sim, né? Talvez não na melhor forma, que é a forma que está mais biodisponível, que a gente já passou por todo um processo da cascata do ômega, né? Ele já foi todo passado por processos, né, através das enzimas. Então, a gente não consome ele, né, via alimentação na forma DHA, mas a gente precisa sim consumir, e aí, paralelamente a isso, diminuir o consumo de ômega 6. Então, a gente acaba diminuindo o consumo de óleos, outros tipos de óleo, de alimentos mais industrializados, que tem ômega 6, né, de uma quantidade maior, e, consequentemente, a gente incluindo fontes de ômega 3, a gente consegue esse equilíbrio de uma forma tranquila. E aí, o que seria ômega 3? Esse ômega 3 de origem vegetal, basicamente, seria linhaça e chia. Então, quanto de cada? Então, a gente está falando que para a gente conseguir uma quantidade adequada de ômega 3 no dia, a gente falaria aí por volta de 2 colheres de sopa de sementes, né, de linhaça ou chia por dia para mulher, e homem talvez 3 colheres de sopa. Eu estou falando de uma forma geral, né, gente? Claro que a gente consegue individualizar isso sim, né? E, na verdade, né, a gente consegue contemplar isso via alimentação. É esse o recado que eu queria deixar aqui.
Como que eu consumo isso? De várias formas. Então, eu posso colocar essa colher de sopa na minha fruta, posso colocar no meu suco verde, eu posso colocar em cima de pegar farinha de linhaça e colocar na minha comida, posso fazer uma panqueca de aveia com farinha de linhaça ou de chia. Enfim, 2 colheres de sopa, fácil, a gente consome durante o dia, muito fácil, né? Não tem muito segredo de consumir isso.